quem está aqui comigo hoje para falar desse mercado, entender, ajudar a gente a entender o que está acontecendo com os preços. A gente viu um mercado bastante animado em termos de precificação da arroba na primeira quinzena de agosto. Agora, na segunda quinzena, deu uma parada. Será que isso é normal? Será que isso é uma tendência? O que a gente pode entender do mercado? E quem nos ajuda nessa análise é o meu amigo Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. E um mercado que deu uma freada aí naquele movimento de alta, Gustavo. Como é que a gente tem que considerar esse movimento normal, por ser uma segunda quinzena do mês? Tem alguma coisa diferente acontecendo que a gente precisa ficar atento? Enfim, conta mais pra gente o que você está vendo, o que você está analisando aí desse atual cenário. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Foi bem isso aí. Nós tivemos uma alta boa, né, no início do mês de agosto. E agora, de lá para cá, o mercado cedeu, voltou aí aos patamares da casa de 310 nessa segunda quinzena. E ontem o mercado voltou, o mercado interno voltou a comprar, né, refazendo as suas escalas para a virada do mês e voltaram a ter algumas negociações na casa dos 315. Então, hoje, daquela mínima que a gente analisou ali de 310 no mês de agosto, hoje a gente está trabalhando aí com o mercado de 315 à vista, 315 no prazo, e uma bela estabilizada aí para o mês aí que estava tendendo a cair um pouquinho mais, mas ela foi estabilizada e voltamos a ter algumas negociações em patamares, vamos falar, estáveis ao longo do mês de outubro, né, Alexandre? Ou seja, entre 20 e 10 é a média hoje que a gente trabalha, é o 315 para o estado de São Paulo. Agora, o que foi determinante para essa parada aí, Gustavo? Foi realmente a falta da demanda, que é comum em segunda quinzena do mês? Teve algum efeito de maior oferta que apareceu no mercado? Enfim, o que você traz para a gente aí que justifique essa interrupção do movimento de alta? Alexander, o que está bem claro aí nesse cenário hoje é que o mercado interno ele está trabalhando bem enxuto, né? Então, os frigoríficos menores eles compram a escala necessária, refazem os seus estoques e voltam às compras somente após as negociações dessas carnes de estoque ou redução do seu abate, né? Ou seja, equalização do estoque de carne. E é isso que a gente vem vendo. Então, da primeira semana, pós Dia dos Pais, início do mês, os frigoríficos já estavam com uma escala aí de uma semana, praticamente, uma semana e meia completa, com estoques que após Dia dos Pais as vendas deram uma paralisada, sim, e eles tiraram o pé da compra, automaticamente os preços máximos atingidos realizaram e ficaram só alguns frigoríficos na compra, onde eles conseguiram fazer uma pressão aí em um determinado momento e fez com que a arroba desse uma deslizada no período. Ontem, já esses frigoríficos menores, para recompor esses estoques necessários que eles tinham e com uma escala já após alguns dias sem ter sair para compra, as escalas menores, mais reduzidas, voltaram à compra e viram a necessidade de pagar não somente o 310, mas também o 315 para levar um volume aí nesse período e refazer os seus estoques de virada de mês. E isso deu uma animada aí na bolsa, também no mercado futuro, que vinha trabalhando na casa de 310, 315 para setembro. Hoje a gente já trabalha em 312 para agosto e chegamos hoje a bater aí o 322, aí chegou o mês de setembro para o mercado futuro, que é uma alta da mínima atingida aí de 5 a 7 reais no mercado futuro. Tá? Então, isso fez com que desse uma animada, mas não é uma animação ainda, Alexandre, onde parece que o movimento vai se estender mais. Tá? É somente um movimento de estabilização e verificar onde a oferta vai ser encontrada ou não. Né? Se encontrar oferta aí no 315, eles refazem as suas escalas, reduzem a sua negociação nos patamares de 315, param a compra e aí a gente vai verificar a questão de oferta. Ainda há, Alexander, o que pressiona o valor da arroba do boi, ainda há um volume ainda de fêmea sendo abatida no mercado. E essa é a interrogação para os próximos meses, aí, setembro, outubro, novembro, dezembro. É esse volume de fêmea que vai ser ofertada nesse momento. Pois é, já não era para estar diminuindo ou parando aí essa oferta de fêmeas, Gustavo? Já, Alexander, os dados do Maurício Nogueira, que eu tive acesso aí essa semana,
já é um menor abate de fêmea já no mês de agosto em relação ao julho e o junho que nós tivemos, tá? Então, com certeza, esse abate ele vem reduzindo e é a tendência para os próximos meses, Alexandre. Bom, sem interferência das vacas, a gente tem que olhar para o que está principalmente confinado, semi-confinamento, enfim, os animais que vão ficar disponíveis aí para o mercado. Como é que você está vendo esse cenário, Gustavo, de oferta ao longo dos próximos meses? A gente teve um período de animação aí, de estímulo ao confinamento. Será que isso pode interferir ou pode modificar um cenário de oferta e trazer uma oferta inesperada aí? O estímulo para confinamento ele continua, né, Alexandre? A gente vê que os meses futuros ainda, mesmo com uma queda dos preços que nós já tivemos no passado, ele continua forte. O novembro hoje mesmo saiu o negócio até o R$ 332. O outubro até o 329. São preços bem acima do que a gente vem trabalhando no mercado futuro. E não é num cenário mais tão distante, né, Alexandre? Quando a gente está em maio, junho, fala, nossa, lá em outubro, agora nós já estamos no final de agosto, né? É verdade. Então, nós temos aí para finalizar o outubro, vamos dizer aí que em relação ao mercado futuro, 60 dias, né? É bem próximo já. Então, a gente pode considerar já que o próprio mercado, o próprio expectativa do pecuarista ou do produtor olhando o mercado futuro e até da própria indústria, seja lá o que for, já é uma alta para esses meses, né? Frente ao que a gente vem negociando hoje. Agora, o que deixa a gente bem com uma interrogação na cabeça, logicamente, é sempre a oferta que vai estar disponível. Esse ano, o número de animais confinados é maior, mas isso não é o que faz o boi cair ou subir. Logicamente que a demanda é que vem mostrando para isso. E o que mostra, Alexandre, é que nós vamos ter um volume muito maior em relação ao ano anterior, é a relação de troca em relação à nutrição, né? Se a gente pegar a mesma relação de troca hoje de uma arroba em relação ao milho, nós estamos nos melhores patamares dessa relação de troca. Ou seja, o animal terminado no confinamento hoje, ele vem gerando margem, tá? Para esse animal que já está fechado, né? Agora, a reposição, Alexander, ela não teve uma mesma equalização da arroba no sentido de queda, como foi o boi gordo. Ainda a gente vem trabalhando no cenário aí no mercado interno com uma reposição nos patamares elevados, né? E com uma oferta de animais aí de 12, 14 arrobas bem reduzido, pensando num próximo ciclo pecuário confinado, que seria o animal de dezembro a fevereiro. Mas até o de outubro, novembro, ele já está no coxo e as margens, Alexander, com todos os clientes, pelo menos interno nosso aqui, com margens bem acima do esperado. E tanto que a utilização de put, ou seja, de seguros no mercado futuro neste ano, dentro aqui da Radar Investimento, ela aumentou consideravelmente. E isso aí é muito bom analisando a pecuária que a gente vem vivendo hoje com grande volatilidade. Isso é importante, o produtor aprendendo a se proteger, né, Gustavo? Afinal de contas, são oscilações ou são mudanças no mercado que muitas vezes não estão no radar, né? A gente sempre tem aquele tradicional histórico da pecuária, mas uma coisa ou outra acaba fugindo aí, muda completamente o rumo do mercado aí, e o produtor tem que estar, desculpe, protegido nesse sentido. Agora, Gustavo. Exatamente. Tanto que a gente vê aí, né, Alexandre? A gente pega aí, a gente fala sobre o cenário de abate de fêmea, que pode reduzir e ser positivo para o mercado como um todo, numa alta do valor da arroba do boi gordo na ponta final. Porém, mas a gente não sabe a notícia negativa que vem, pode vir em relação a uma exportação, como a gente teve agora nesse caso, que foi outro fator que contribuiu para a queda da arroba, né, Alexandre? Então, aqui no Brasil, a gente tem que estar sempre precavido para tudo, né? E como agora, graças a Deus, a gente tem uma outra notícia boa em relação à exportação. Muito bom. Notícia boa tem a ver com abertura de mercado, é isso, Gustavo? Alexander, ontem saiu aí no mercado que finalizou até então uma abertura aí para a Indonésia. A Indonésia, se a gente analisar em relação à população, ela é praticamente acima de 200 milhões de habitantes, então é um mercado promissor. Não sabemos ainda
qual vai ser o volume, como funciona essa questão cultural. Eu não sei, né? Não sei outras pessoas, mas eu não sei ainda como funciona, qual é o tamanho desse mercado que a gente pode chegar a atingir nesse primeiro momento. Mas quando a gente fala de abertura de mercado, sendo um país acima de 200 milhões de habitantes e a gente podendo levar não só a carne in natura, mas também miúdos e outros subprodutos do boi gordo, isso sempre é positivo aí para a precificação futura da arroba, Alexandre. Muito bem. Bom, a gente falou bastante de oferta, né, Gustavo? Mas queria entender aí um pouquinho da demanda. Demanda de exportação, você trouxe essa boa notícia aí da Indonésia. A gente tem bom desempenho da exportação, principalmente nessas primeiras semanas de agosto, a gente tem acompanhado isso. Mas e a demanda interna, hein, Gustavo? O que dá para esperar e qual que é o cenário que se desenha, já que a demanda interna tem a sua importância, a sua relevância aí na precificação da arroba? Olhando então a exportação, ela vem firme, né? Ainda não teve um impacto considerável, mas a segunda semana de agosto, 11 toneladas dia é muito positiva frente a essa paralisação americana, né? Ou seja, buscaram outros mercados ali para retirar esse estoque existente que iria tudo totalmente para os Estados Unidos. E essa modificação da data também da taxação, ela permitiu a gente embarcar bastante coisa que estava em estoque nos Estados Unidos. O problema vai ser agora aí do dia 10, 15 para frente, então vamos ficar atento nesses próximos dados. O primeiro semana de agosto, a gente exportou 13 mil toneladas dia. A segunda semana, a gente exportou 11 mil toneladas dia. E se a gente permanecer nesses 11 mil, é muito positivo, porque é um valor bem alto, Alexandre. Então, em relação à exportação, nós estamos bem ali e não é ela o fator que está fazendo com que a arroba se deprecie, né? Agora, o ponto que ainda me deixa uma interrogação para o segundo semestre é o mercado interno, Alexandre. Eu acho que é ele que vai dar o tom aí para o segundo semestre, com juros aí de 15% no ano, faz com que o crédito para o produtor ele fique bem escasso, e a gente já verifica isso aí nas conversas e nos resultados em relação a crédito para o produtor, né? Então, ao invés de você tomar um empréstimo, você abate uma parte do seu rebanho, principalmente fêmea, quem mexe com isso aí. E em relação ao varejo, Alexandre, que é a expectativa quando os juros muito altos, se houver um enfraquecimento do varejo como um todo, automaticamente a gente tem uma demanda menor no mercado interno, e a gente sempre tem que lembrar que o mercado interno, mesmo com a exportação grande que a gente tem, o mercado interno é o grande mercado brasileiro, que é ali entre 65% e 70% de toda a nossa produção. Tem que, de novo, prestar atenção no comportamento da demanda interna, principalmente com essa possibilidade de puxada de freio aí no consumo, endividamento, né, Gustavo? Endividamento muito alto, juros Endividamento altos. alto, Alexander, e um dado muito interessante que eu vi essa semana é a questão da inadimplência, uma das mais altas da história, Alexander. Nós estamos em 48% aí de toda a dívida, 48% já inadimplente. E ela vem subindo aí mês a mês, né? Isso aí é um dos fatores que mostram aí que a gente pode ter um freio aí em relação à demanda interna. Muito bem. Gustavo, meu caro, obrigado, viu, pela participação, obrigado pelos alertas aí para quem nos acompanha e volte sempre, Gustavo. Agradeço, estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Abraço, até a próxima.